tema do nosso culto é de férias com o Espírito Santo. Gente, com um vestido assim solto é a coisa mais radical que eu faço, assim, nesse sentido de coisa diferente, entendeu? Quem me conhece, só vem, meu look é calça jeans, né? Mas esse tema, ele é muito interessante. E quando passar essa missão, eu fiquei pensando no que a gente poderia conversar a respeito disso, de férias com o Espírito Santo. Eu pensei em diversos assuntos, mas tem um livro da Bíblia que fala sobre o Espírito Santo que me marca de uma forma muito diferente. Quando a gente fala do Espírito Santo, às vezes o primeiro texto que vem na nossa cabeça é os textos lá de Atos, porque aqueles que não conhecem, lá em Atos vai contar quando o Espírito Santo ele veio sobre o povo, e o povo falou em língua, então houve toda aquela história. Então o Atos é um livro muito famoso, porque ele vai falar sobre o Espírito Santo. Só que o livro de João me chama mais a atenção ainda. Por que, Laís, que ele me chama a atenção? Porque no livro de João, a palavra Espírito Santo é citada 22 vezes. Dessas 22 vezes, 15 vezes é o próprio Jesus falando sobre o Espírito Santo. Eu acho que não tem nenhum outro livro da Bíblia em que Jesus é mostrado falando tanto do Espírito Santo. E uma outra coisa, né? Então, peraí, lá é o lugar onde Jesus mais ele vai falar sobre o Espírito Santo. Mas por que esse livro fala tanto do Espírito Santo? Por que João fez tanta questão de falar o que Jesus disse sobre o Espírito Santo? Por que ele quis explicar? Por que ele quis tanto repassar isso? E eu não sei se você sabe, mas João foi o último apóstolo vivo. Você lembra lá a história dos apóstolos, tal, que andavam com Jesus? Dos apóstolos vivos, João foi o último a morrer. Olha só, mais essa para você sair daqui sabendo. João, então, foi o último a morrer. Então você pensa, Jesus, ele tinha vindo, aqueles 3 anos de ministério, os discípulos andando junto com Jesus ali no dia a dia. Depois disso, Jesus volta para o céu, né? Deixa o Espírito Santo. A igreja, né? Principalmente depois, através da igreja católica também vai surgir. Na verdade, a igreja católica foi a primeira igreja, né? Que a gente tem, assim, que foi mais estruturada. Mas voltando um pouquinho aí, depois que Jesus, ele volta, que os apóstolos vão começar o ministério deles, eles começam a desenvolver a igreja, certo? Só que os apóstolos vão morrendo, óbvio. E João é o último que fica vivo. E chega um momento da história, né, real, que o povo está desesperado. Eu acho que todo mundo começa a conversar o seguinte: caramba, todo mundo morreu, só sobrou João. João está velho, João também vai morrer. O que vai ser de nós? Antes tinha Jesus, depois ficou os apóstolos. Agora João vai morrer, lascou-se. Eu penso que o raciocínio foi mais ou menos esse. E a igreja começa a desesperar. É mais ou menos se a gente pensasse que todos os pastores iriam morrer. Então, possivelmente, a gente teria que pastorear a igreja do nada, né? Então, a gente está acostumado a ter alguém cuidando da igreja, se responsabilizando por ela. E, de repente, o último que tinha lidado com Jesus vai morrer. Aí a bomba vem, né? Eu já imagino os líderes lá desesperados. Bicho, vai sobrar para quem, né? Porque nenhum de nós andou com Jesus. O último vivo que andou com Jesus está morrendo. E começou até aquela preocupação no meio do povo. E João decide escrever a carta para a igreja que está ficando. Então, quando João escreve essa carta, ele está escrevendo essa carta para uma igreja que está apavorada, para uma liderança que está com medo da bomba que vai explodir, porque até então, quem tinha liderado a igreja eram pessoas que tinham andado com Jesus. E João fala assim, cara, eu tenho que escrever uma carta, eu tenho que deixar instrução para esse povo, porque está todo mundo desesperado, sem saber o que vai fazer. Então eu vou escrever uma carta, direcionado para essa igreja que está com medo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você pudesse, em João capítulo 14. E Laís, o que isso tem a ver com o tema de férias? A gente vai chegar lá. João capítulo 14, versículo 1. Ele vai começar a narrar aqui a história de quando Jesus ele avisa os discípulos de tudo que vai acontecer. E por que a gente vai entrar nesses dois aspectos? Por que eu estou citando tudo isso? Então, de um lado, a gente tem uma igreja que está apavorada, com medo, a liderança preocupada, porque o último apóstolo vivo está perto de morrer e eles estão sem saber o que vai fazer. E João tinha um monte de assunto para tratar na carta, e de todos os assuntos ele decide falar especificamente sobre o Espírito Santo. Por quê? A última recomendação que Jesus deixa é exatamente sobre o Espírito Santo. Então, o raciocínio de João foi:
mais ou menos o seguinte: antes de Jesus subir para os céus, ele passou a maior parte do tempo nos ensinando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave para a igreja sobreviver. O Espírito Santo é o que nos permitiu chegar até aqui. O Espírito Santo é o que nos permitiu mover e continuar e dar sequência àquilo que Jesus começou. O Espírito Santo foi a chave. O Espírito Santo foi o segredo que Deus deixou, que Jesus deixou antes de ir para o Pai. Então, antes de eu também subir, eu tenho que passar esse segredo para frente. De todos os assuntos que eu posso tratar, o principal assunto tem que ser a chave para dar sequência na igreja. Tem que ser o segredo para manter a fé, para guardar a esperança. Não dava para João tratar de todos os assuntos. Precisava haver uma seleção. E João sabia que o que havia sustentado ele até ali, o que havia permitido ele dar sequência no ministério, cumprir o propósito de Deus, era exatamente o Espírito Santo. Era o segredo que havia sido confiado. Então, de todos os assuntos, era esse que tinha que ser tratado. Por isso que o Espírito Santo, ele é tratado 22 vezes no livro de João, sendo que 15 vezes é João contando o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Um outro segredo para você aqui é que do capítulo 13 ao capítulo 19, os textos, os capítulos, eles vão tratar de uma única conversa. Então a gente vai ter aqui 5 capítulos relatando uma única conversa que houve. Qual foi essa única conversa? Essa história que houve aqui, exatamente a conversa de Jesus antes de fazer esse retorno. E aí no capítulo 14, versículo 1, vai dizer o seguinte: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, também vê o Pai. Por que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo o meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em seu nome. A primeira coisa que eu quero passar com vocês aqui nesse início, João está relatando que Jesus chega para os discípulos e fala: olha, não fiquem preocupados, não fiquem desesperados, porque eu vou morrer e eu vou voltar para os céus. Mas vocês não vão ficar desamparados, porque a mesma crise que a igreja da época de João estava passando, era a mesma crise que os apóstolos tinham passado quando Jesus foi subir. Quando Jesus foi subir, os apóstolos converteram nas mãos de Jesus. Eles aceitaram, eles conheceram Jesus ao vivo, eles andaram com Jesus. E agora o líder dele, aquele que os ensinou, estava retornando para os céus. Assim como estava acontecendo com a igreja aqui na época de João. Então ele vai ensinar a mesma coisa. Ele fala: olha, quando Jesus, ele disse assim: olha, não fiquem aflitos. Eu estou indo para o Pai, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou deixar para vocês. Mas na frente ele vai dizer: o Consolador. E antes disso, aqui onde eu li com vocês, além dele dizer: olha, não fiquem aflitos, não fiquem preocupados, porque eu vou subir para fazer o quê? Preparar a casa de vocês lá.
mas eu vou retornar. Então Jesus, ele sobe com data marcada para voltar. Ele não avisa o dia, mas ele diz que ele vai retornar. Mas em seguida, ele vai falar. Ele fala assim, mas cadê o Pai? Né? E os discípulos começam a fazer aquelas perguntas. E Jesus, ele vai explicar que Deus Pai e Jesus são um só. Correto? Isso nós sabemos. Que Deus, ele é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele explica para os discípulos que Deus se revela através dele. Deus revela Jesus, revela o Espírito Santo, assim como Jesus revela Deus. Eles são um só, qualquer um deles revela um ao outro. E ele vai explicar essa história. E existe um outro versículo aqui que muitas vezes a gente distorce, que ele fala assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ok, aí ele desce no 12. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores, pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza. Ele fala, olha aqui, se vocês estiverem em mim, vocês vão fazer o que eu faço. E aí depois disso é que ele vai dizer que tudo aquilo que nós pedirmos no nome dele, ele vai fazer. Aqui não está dizendo que nós vamos viver uma vida aleatória e Deus vai simplesmente atender os nossos desejos. Às vezes nós pegamos esse versículo fora do contexto, né? A gente pega, não, mas a Bíblia fala que tudo que eu pedir no nome de Jesus, Ele vai me dar. E a gente trata como se isso fosse suficiente. Mas às vezes a gente tira do contexto. Ele está dizendo que tudo que a gente pedir, Ele vai dar, correto? Mas o que vem antes disso? Antes disso, Ele está falando de pessoas que fazem aquilo que Ele faz. Ele está dizendo para nós mais ou menos assim, olha, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu sou imitador de Deus aqui na terra. E se você estiver em mim, se você viver como eu vivo, se você agir como eu ajo, se você viver por mim, através de mim, como eu, tudo aquilo que você pedir, eu vou fazer. Sabe por quê? Se você está vivendo em Cristo, alicerçado em Cristo, se as suas raízes estão em Cristo, os seus desejos estão em Cristo, as suas vontades estão em Cristo. Então eu não vou ter uma vontade aleatória que eu vou pedir para Jesus fazer. Ele está falando de alguém que faz aquilo que Ele faz. Ele fala assim, olha, se vocês fazerem aquilo que eu faço, vocês vão fazer até obras maiores do que eu. Tudo aquilo que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. É mais ou menos o seguinte. Meu pai, ele, né, a gente chega lá no Maranhão, a minha família lá é muito conhecida, principalmente na política e no comércio. Se eu chegar lá, quando eu quero alguma coisa, se eu sair para comer, a gente já fez o teste, se sair para comer, sabe quando está amontoado de gente, dia de sábado ou domingo, está aquele frevo? Aí você chega lá e fala assim, não, é porque eu sou sobrinha do fulano de tal. Na mesma hora eles arrumam a mesa, a pizza chega na mesa, a gente chega, senta, come, e quem estava lá fora ainda fica em pé esperando. Eu estou o quê? Respaldada por um nome, correto? Aqui está falando, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, respaldados por mim, vai acontecer. Quando eu estou em Cristo, quando eu estou ali, as minhas raízes estão fixadas em Deus, quando eu vivo uma vida alicerçada no Senhor, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ações, elas estão pautadas num parâmetro que se chama Jesus Cristo. Então os meus desejos, as minhas vontades, elas estão purificadas. E tudo que eu pedir, respaldado em Jesus, vai ser concedido. Porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Eu estou amando como Ele me ensinou a amar. Eu estou vivendo como Ele me ensinou a viver. Por que Ele não vai atender os desejos do meu coração? Se eu estou inspirada por Deus, dirigida por Deus, qual é o motivo dele não realizar? Sabe quando Deus ele não realiza os nossos pedidos? Quando eles estão desalinhados com a vontade dele. Então Deus ele não vai dar tudo aquilo que nós pedimos. Deus ele vai dar tudo aquilo que nós pedimos, que está alicerçado nele, enraizado nele, que está alinhado com o coração dele. Nós citamos um exemplo na célula essa semana que diz mais ou menos assim: se um filho seu, você tem um filho de 10 anos de idade, fala assim, mãe, eu quero dirigir o carro, porque para mim é muito importante dirigir um carro, eu quero muito dirigir um carro. Você ama o seu filho, você vai dar o carro para o seu filho dirigir? Você não é doido. Tem gente que é, né? Mas o normal é que se você ama o seu filho, por mais que ele queira muito, ele chore muito, você não vai dar o carro para ele dirigir. Ele vai pedir para você, ele vai falar, papai, mas eu te amo tanto. Vocês já viram criança de 3, 4 anos de idade? Quando eles querem uma coisa que você não dá, ele fala assim, mas eu te amo tanto. Eu tinha uma priminha que ela falava assim, quando a gente negava o que ela queria, ela falava assim, eu não te gosto mais não.
Eu não te gosto mais. Mesmo ela fazendo a chantagem emocional, eu não dou aquilo que ela quer, porque eu sei que aquilo que ela quer não é bom para ela. E da mesma forma faz Deus conosco. Deus, ele só nos dá aquilo que está alinhado com a vontade dele, que é perfeita. Porque se ele é um bom pai, ele não vai fazer com você aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa e aquilo que está alinhado com o desejo dele. E aí ele vai dar sequência aqui, versículo 15 diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Coloca para mim aí no telão, se puder, João 14:15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Então, versículo 16: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Mais na frente, ele vai dizer nos 17: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. 18: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece, então a pessoa que aceita, fala comigo, aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Aí ele vai continuar dizendo: e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. No versículo 26 vai dizer: mas o auxiliador, o Espírito que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e farão com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Repita comigo assim para você gravar. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse para vocês. A história é mais ou menos assim: ele está explicando que ele é um com o Pai e que quando nós estamos nele, nós somos um com ele também. Ele está dizendo que ele vai voltar para os céus, mas que tem data marcada para ele voltar para nos buscar. Jesus, ele não está nos abandonando. Ele está dizendo: olha, eu estou indo preparar a morada de vocês, eu vou retornar, mas eu não vou abandonar vocês. Enquanto eu fico lá preparando essa morada de retorno, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. No versículo a gente vai ler que ele vai deixar o Espírito da verdade. E o versículo anterior vai dizer que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então Jesus, ele é a verdade. E o Espírito Santo aqui também nesse texto, ele é referido como o Espírito da verdade. Isso mostra a conexão entre o Espírito Santo e Jesus. Jesus, ele é a própria verdade. E o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E ele vai falar mais ou menos o seguinte: eu sou um com o Pai, mas eu sou um com o Espírito Santo também. Olha, você me teve aqui fisicamente, e eu estou voltando para o Pai, mas você vai continuar me tendo todos os dias da sua vida através do Espírito Santo. Você não ficará só. Desde o sacrifício de Jesus, não houve um só dia em que o Espírito Santo não tivesse disponível para estar conosco. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, o humano que nós conhecíamos, ele voltou para o céu. Mas Jesus, através do Espírito Santo, ele é vivo e ele vive em nós ainda hoje. Você tem o próprio Jesus habitando dentro de você. Você tem o próprio Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo dentro de si. A palavra de Deus nos ensina que nós somos morada, que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então o Jesus ressurreto, o Jesus que morreu, que ressuscitou, que voltou para os céus e irá nos buscar, ele está morando dentro de cada um de nós. Mas aí qual é a diferença? Por que Jesus ele precisava ir?
Lá em João, capítulo 16, no versículo 7, se quiserem colocar, João 16, 7, vai dizer o seguinte: eu falo a verdade, é Jesus dizendo, tá? Eu falo a verdade. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e tudo que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda que eu tenha muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Esse texto ele é muito importante para nós entendermos algo que muitas vezes nós banalizamos. Jesus ele é essencial porque ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário. Mas no versículo 7 ele vai falar, olha, o próprio Jesus está dizendo, é melhor que eu vá. Porque só se eu for é que o Espírito vai poder vir. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, a minha obra por vocês era ser o Redentor. Mas agora vocês precisam muito mais do que só a redenção. A redenção eu já conquistei para vocês. Agora vocês precisam viver a obra da redenção. Agora vocês precisam conhecer a verdade. Agora vocês precisam conhecer a graça. Jesus, ele veio à terra como homem, morreu, ressuscitou e voltou para os céus como nosso Cristo Redentor. Mas aquele que vai nos ensinar a verdade, aquele que nos convence do pecado, aquele que nos ensina a palavra, que nos ensina todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo aqui nesse versículo 7 mais ou menos o seguinte, olha, a minha obra eu cumpri, o meu papel que era morrer no seu lugar, eu fiz, eu paguei a sua dívida na cruz do Calvário. Agora o que nós precisamos é aprender como viver o sacrifício da cruz. O que nós precisamos agora é aprender como viver a vida abundante. A palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Cristo morreu na cruz, mas se nós não aprendermos a viver o resultado do que Ele conquistou, nós vamos perder. Eu estava conversando com a Ellen essa semana. Quando você tem uma herança, se o seu pai tem um patrimônio e ele falece, você tem direito a essa herança dele, correto? Mas se você não for na justiça e dizer, eu sou filha do Torres, eu não vou receber a minha herança. A herança é minha, a herança ela está disponível para mim. Mas se eu não for lá no juiz e dizer, juiz, o Torres morreu, eu sou filha do Torres e eu quero a minha herança, eu não vou receber. Da mesma forma, o nosso Cristo Redentor, Ele morreu por mim e por você, e Ele deixou uma herança para nós. Ele deixou não só a salvação, Ele não só nos reconectou com o Pai, e nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos, mas Ele nos chama para viver uma vida abundante. Mas agora, quem vai nos ensinar a viver a vida que Ele tem para nós é o Espírito Santo. Por isso que Ele fala, olha, agora, nesse momento que eu já cumpri o meu papel, o que você precisa mesmo é do Espírito da verdade habitando em você. E Ele vai falar que o Espírito Santo, Ele nos ensina toda a verdade. A palavra de Deus vai dizer aqui que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Esse texto não está dizendo que o Espírito Santo vai nos ensinar algumas coisas. Ele está dizendo que o Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as coisas. E outra coisa que ele diz, ele fala, olha, ele vai te ensinar todas as coisas. E ele vai te lembrar de tudo o que Jesus disse. Talvez, assim como eu, você já se deparou em alguns momentos da sua vida que parece que você não lembra o que Jesus ensinou. A gente ouve tanto falar das coisas, a canção que a gente cantou diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Meu amigo, na hora que a raiva sobe,
Aqui vocês são tranquilos, mas a gente que tem um pouquinho de sangue nordestino na veia, e eu sou baixinho, o sangue circula rápido, entendeu? Então sobe rápido. Minha amiga, eu não lembro de nada. Parece que me dá um branco de tudo aquilo que Jesus ensinou. Só que aqui está dizendo que o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele vai me lembrar tudo o que Jesus disse. Não existe desculpa para pecar. Nós que conhecemos a Jesus e que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, jamais vamos poder dizer que nós estamos pecando porque não conhecemos a palavra. Porque aquele que conhece toda a palavra está dentro de nós para nos lembrar de toda ela. Talvez nós não estamos sabendo a palavra porque nós não estamos querendo ouvir o Espírito Santo. Esse tema diz de férias com o Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos realmente vivendo uma vida de férias com o Espírito Santo. Muitas vezes nós só estamos falando com o Espírito Santo uma vez no ano, quando nos convém. Quando a bomba estoura, a gente consulta o Espírito Santo. Quando a gente erra e precisa consertar a merda que a gente fez, a gente procura Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de temporadas com Deus. Você já viu aquela pessoa que é intensa em Deus, intensa em Deus? Aí ela fica fora, aí ela volta, aí ela fica... Sabe, gente que vive de temporada? Muitas vezes nós estamos vivendo vidas de temporada com Deus. Nós estamos tirando férias com Deus, sabe? Aquele dia que você errou e que você precisa consertar e você já tentou de tudo, você não conseguiu consertar, aí você vai tirar férias com o Espírito Santo e chamar ele para te ensinar. Só que você se esquece que ele habita em você todos os dias e que ele está lá todo dia te lembrando o que Jesus disse e te ensinando todas as coisas, mas você está ignorando. Muitas vezes nós estamos de férias com o Espírito Santo. Nós queremos ouvir o Espírito Santo algumas vezes no ano, alguns momentos do nosso dia. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo, ele não é um visitador dentro de nós. A palavra de Deus fala que ele veio residir dentro de nós. A palavra de Deus vai dizer que Jesus disse, olha, eu vou subir para o Pai, mas eu vou deixar em vocês, habitando em vocês, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não te deixa por um dia qualquer. O Espírito Santo, ele não está com você hoje e amanhã ele não está. Ele vai habitar em você todos os dias da sua vida. O Espírito Santo, ele não está dentro de você como se ele estivesse hospedado no hotel, sem te dizer. Muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo como se ele fosse um hóspede que está passando férias conosco. Mas o Espírito Santo, ele é residente em nós. O próprio Deus, ele habita em nós todos os dias da nossa vida. E ele não vai nos deixar. E Deus, sendo Deus, ele não deixa de cumprir o papel dele em nenhum minuto. Mas talvez nós não estamos tendo sabedoria, nós não estamos sabendo as coisas, nós não estamos nos lembrando da palavra, porque nós não estamos nos relacionando com o Espírito Santo de Deus. Fomos chamados por Deus para viver mais do que uma férias com o Espírito Santo, mais do que um oba-oba. Se relacionar com o Espírito Santo não é chorar, não é cair para trás, não é falar em línguas, não é girar, isso faz parte. Mas se relacionar com o Espírito Santo é entender que ele é residente em você, que o próprio Deus habita todos os dias dentro de você e que ele quer se comunicar com você. Ele quer ter amizade com você. A palavra de Deus vai dizer aqui que o Espírito Santo, ele é conselheiro. Ele diz assim, no João capítulo 14, versículo 26. Mas o auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo que eu disse a vocês. Sabe, o papel do Espírito Santo em nós é não estarmos abandonados um dia sequer sem Jesus. Talvez você fale assim, Laís, mas é muito difícil vencer o pecado. É exatamente por isso que Jesus não deixou a gente sozinho. Meu amigo, se eu ficasse sozinha, eu não ia valer R$1. Assim, como pessoa e caráter, eu vou valer. Mas assim, no sentido de fazer minhas vontades, eu não ia prestar, porque eu quero fazer o que não presta. A minha vontade é o que não é bom. Diz o Ed que eu não gosto de acordar cedo. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu ia acordar todo dia 10 horas da manhã. Eu ia dormir 4 e acordar 10. Essa é a minha vontade. Meu amigo, se eu fosse ser governada pela minha vontade, eu estava lascada. Eu estava pegando todos e vivendo na farra. Porque essa é a minha vontade. Se fosse ela ir sozinha, eu ia passar o rodo. Essa é a minha vontade. É a realidade. Você acha que eu quero viver trabalhando? Gente, eu trabalho igual condenada, como diz o Ed. O Ed fala que eu só sei... Teve uma brincadeira na sala, falou assim, o que você gosta de fazer os meninos trabalhar? É como diz, eu não gosto de trabalhar, eu gosto do resultado do trabalho, né? Mas assim, a minha vontade, ela não é boa.
Sábado, quando estava tendo aqui a festa na roça, houve uma situação assim bacana. A minha bolsa foi furtada. E como uma pessoa calma, serena, na hora que eu vi que a minha bolsa foi roubada, eu disse, minha bolsa foi roubada. E já comecei a avisar. E um disse, entrou uma mulher estranha. O fulano entrou, era 2 mulheres e um cara. Aí eu peguei e falei assim, você reconhece, você vê na rua? Reconheço. Enchi meu carro de homem, chamei o Matheus para montar na moto, chamei o Ed, o amigo dele, e falei, vamos atrás da mulher que nós vamos achar essa mulher com a minha bolsa não. Minha amiga, a minha vontade é a justiça própria. A minha vontade é resolver as coisas na minha hora. Você gosta de esperar? Porque eu não gosto. Esses dias para trás eu cheguei num médico que estava marcado para 9 horas da manhã. Deu 2 da tarde e ele não tinha me atendido. Eu estava num ódio, que eu estava para ligar no CRM para denunciar. Minha amiga, eu não gosto de esperar. Eu não gosto de ouvir não. Eu não gosto de ceder. Eu não gosto de estar errada. Eu não gosto, essa é a minha vontade. Essa é a minha natureza humana. E deixa eu te falar, eu sozinha, eu não dou conta. Eu cheguei para fazer sobrancelha essa semana na mãe da Nicole. Aí, uma pessoa do meu trabalho, sabe, eu tinha ligado para ela, pedido para ela olhar os processos e ver como estavam meus prazos. Ela, não tem nenhum prazo aberto. Beleza. Aí, antes de eu ir fazer a sobrancelha na sexta-feira, me deu um trem. E me deu um trem, tipo assim, olha tal processo. Me deu uma agonia, uma cafubira. Aí, antes de sair, ainda cheguei atrasada na Cacau. Eu peguei e fui abrir o processo. Na hora que eu abro o processo, tem um prazo que vem segunda-feira. E isso era sexta-feira, 3h30 da tarde. Pensa meu ódio. Pensa minha raiva. Aí eu cheguei lá na Cacau, conversando com a pessoa. E eu falando assim, mas isso não pode acontecer. Porque se acontecer, isso vai me dar problema. O prejuízo do cliente é eu que vou ter que pagar. Eu te pago, é para você olhar. E eu conversando, né? E respirando. Aí eu desliguei a Cacau e falei assim, nossa, Laís, você não grita, não? Aí eu pensei dentro de mim, a minha vontade era estar com a mão no pescoço da pessoa e estar gritando, humilhando ela. Sabe o asfalto quente, 1h da tarde? A minha vontade era esfregar a cabeça da pessoa no asfalto quente, 1h da tarde, em Tocantins ou em Cuiabá. Porque agora eu ia passar o meu final de semana peticionando. Porque o bendito que era pago para fazer não olhou o prazo. E ainda me enganou. Mas a minha vontade era descascar a pessoa. A minha vontade era de chegar com os 2 pés no peito e dizer tudo que eu tinha. Mas eu tenho que entender o seguinte, agora eu perdi o governo da minha vida. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de mim. E que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E ele vai me ensinar todas as coisas. E ele vai me lembrar de tudo que Deus disse. Aí eu estou aqui na minha cabeça, de um lado, pensando na cena, e me satisfazendo em imaginar eu esfregar na cara da pessoa 1h da tarde no asfalto lá de Tocantins. E do outro eu estou lembrando, Jesus falando que eu tenho que ter domínio próprio, mansidão e bondade. O relacionamento com o Espírito Santo é mais ou menos esse. As minhas vontades humanas, elas continuam vivas dentro de mim. Mas quando eu entendo que uma vez que eu aceitei a Jesus, eu não estou aceitando apenas Jesus, mas eu estou recebendo também o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade que me faz lembrar de todas as coisas. Eu não tenho mais desculpa para viver na prática dos meus erros. Eu não tenho mais desculpa. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai dizer o seguinte. Perdão, 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza ou mansidão em algumas versões, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. 25, que o Espírito de Deus que nos deu vida, controle também a nossa vida. Aqui está dizendo que se nós vivemos pelo Espírito, nós também temos que andar pelo Espírito. Não basta nós sermos salvos por Jesus, nós temos que entender que Jesus deixou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, colocando em nós um selo. O Espírito Santo, ele está dentro de você, como nós dizemos aqui, para te ensinar a verdade, para te ensinar todas as coisas, para te lembrar tudo que Jesus disse, para você não ter desculpa esfarrapada.
mas também ele é a marca de que Jesus irá voltar. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele é tudo isso e é a marca que Jesus vai voltar, ele também é a penhora. Sabe o que quer dizer penhora? Quando você vai comprar um trem e você dá uma garantia para depois buscar de volta. Quando a gente lê naqueles textos, a gente viu, você talvez não tenha percebido, a gente vai voltar, mas ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou colocando o Espírito Santo, mas eu vou voltar. É a minha garantia. Jesus, ele coloca o Espírito Santo dentro de nós para nos selar e determinar que nós somos propriedade do Senhor. Mas ele também deixa o Espírito Santo como uma penhora, como uma garantia de que ele vai voltar para nos buscar. Você tem um proprietário. Você não governa as suas vidas. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e a pessoa fala assim: mas eu não quero. Sim, e aí? Não é sobre o que eu quero. A partir do momento que Jesus me salva, eu aceito a Jesus como o quê? Como que você aceita Jesus? Senhor. Senhor. Qual era a época que o povo chamava de Senhor? Lá na época dos escravos, você lembra? Que tinha que chamar de Senhor. Lá que os escravos iam, o povo tinha que obedecer. Então quando você está dizendo? Você está dizendo que aceitou a Jesus como quê? Como Senhor. Aí a gente vive com Jesus como ele sendo Salvador e nos esquecemos que ele também é o nosso Senhor. A obra da salvação inclui sermos salvos, mas também inclui nós nos tornarmos propriedade de Deus. Por isso que ele deixa o Espírito Santo dentro de mim e de você. Ele registra a marca dele. Ele coloca o selo dele de que agora nós somos a propriedade amada dele. Você tem um selo e você tem um Senhor. Mas muitas vezes nós invertemos um papel. Nós lembramos apenas que Jesus nos salvou, mas nós esquecemos que também faz parte disso ter Ele como nosso Senhor. E nós começamos a usar o Senhor ao invés de nos relacionarmos com Ele. Jesus não nos chamou para tirarmos férias com Ele. Jesus não nos chamou para nós falarmos com Ele quando nós temos vontade. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e nós temos que nos sujeitar a Ele. O Senhor nos convida a não apenas sermos salvos, mas vivermos o senhorio dele para nós. A palavra de Deus tem um texto que vocês vão lembrar, que a mulher ela vai pedir água para Jesus e ele vai falar: olha, se você beber de mim, vai fluir dentro de você uma água viva. Quem é que habita dentro de nós? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que flui dentro de nós, a água viva que nos faz viver. O Jesus ressurreto, ele cumpriu com o papel dele. Agora nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos sela como propriedade do Senhor, que está dentro de nós para nos ensinar a verdade, para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez. O texto de João, onde nós lemos lá atrás, ela diz o seguinte, ela vai dizer, e vocês repetiram isso comigo, que ele fala assim: olha, quem me ama, aceita e obedece os meus mandamentos. Será que você tem amado o Senhor? Será que você tem aceitado os mandamentos do Senhor e você tem obedecido? Aqui ele vai falar, olha, você quer provar que você me ama? Aceita e obedece. Será que o Cristo que morreu por você, antes de você escolher, não vale a sua obediência? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio. A obediência é o exercício da fé. Talvez tenha muita promessa de Deus parada na sua vida, porque você não tem tido obediência. O Senhor, Ele deseja nos abençoar. Ele nos chama para viver essa vida abundante que Ele tem para nós. Mas Ele também nos ensina que além de sermos salvos pela graça, nós temos que aceitar e obedecer os mandamentos dEle. Sabe, a obediência é muito complicada. Eu sou uma pessoa agitada, imperativa, com TDAH, time do Venvance. E para mim é muito difícil obedecer regra. Eu fico imaginando se um dia eu fosse para o exército, acho que todo dia eu ia para a cadeia. Gente, eu não dou conta. O espírito questionador que existe em mim, eu tenho uma agonia de coisa certa, de rotina. Só que aqui ele fala, olha, não tem outro caminho. Não tem uma segunda opção. Você quer mostrar que me ama, você não faz isso apenas indo na igreja, apenas vivendo parte de uma vida correta. Você precisa aceitar e obedecer os meus mandamentos. Uma gota de obediência gera um oceano de graça. Nós precisamos obedecer ao Senhor.
Laís, mas é tão duro obedecer ao Senhor, é muito duro mesmo. Por isso que a salvação, ela não custou nada. Mas demonstrar o nosso amor pelo Senhor requer dedicação e empenho nosso todos os dias. Laís, eu vou acertar todos os dias? Eu não vou acertar todos os dias. Se tem alguém que erra, está aqui na sua frente, sou eu. Mas eu preciso saber fazer o caminho de volta. Eu preciso todos os dias tentar me relacionar com o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, me ajuda a separar o que é minha vontade e o que o Senhor está falando. Tem muita gente que questiona, Laís, como que eu vou ouvir o Espírito Santo? Comece obedecendo a Bíblia. Muitas vezes nós queremos começar por onde nós queremos. Você já percebeu isso? Laís, eu não ouço o Espírito Santo. Beleza. Por quê? Não, porque eu perguntei qual é a faculdade que eu tinha que fazer e nunca recebi uma direção. Ok, antes você está obedecendo os mandamentos que ele já deixou escrito e expresso, que não tem o que questionar. Muitas vezes nós queremos ouvir apenas aquilo que nós queremos. E não aquilo que o Senhor já falou. Se nós não temos sido obedientes para obedecer aquilo que Ele já disse, para que Ele vai dizer coisas novas? Talvez Deus ainda não está respondendo coisas mais íntimas e mais detalhistas sua, porque talvez você não está executando a obediência daquilo que está expresso, escrito em letras garrafais. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor tem a resposta para todos os seus questionamentos. Mas isso demanda também de nós. Isso demanda ouvidos capazes de ouvir o Espírito Santo. Isso demanda de nós obediência. Esse texto, ele me ensina muito. E eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou chamar o pessoal do louvor para vir aqui para frente. Jesus, Ele nos convida para esse relacionamento profundo. Você tem um Senhor. Você tem um Rei que te governa. Sabe, assim como Jesus é um com o Pai, nós somos um com Cristo. E como nós vamos ser um com Cristo se nós não somos capazes de obedecer aquilo que Ele nos ensina? Sabe, obediência gera sacrifício, gera renúncia e dói porque é renunciar à nossa vontade. Mas a palavra de Deus também aqui nesse texto que nós lemos em Gálatas 5, 22, diz que obedecer ao Senhor, ouvir o Espírito Santo produz dentro de nós amor, produz dentro de nós alegria, produz dentro de nós paz, produz dentro de nós paciência, mansidão, bondade, fidelidade e domínio próprio. O que está te faltando? Talvez você fale assim, lá está faltando alegria dentro de mim. Parece que eu não consigo me sentir alegre. Se está te faltando alegria, o que está te faltando é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele não está frutificando porque você não está dando vazão a ele. Você carrega aquele que detém todo o amor dentro de você, toda a esperança, toda a bondade, toda a mansidão, todo o domínio próprio. Nós não vencemos o pecado na força do nosso braço. É por isso que o Espírito Santo habita dentro de nós. Só é possível vencer o pecado, só é possível dizer não para as nossas vontades se nós estivermos alicerçados no Espírito Santo. Porque quando a vontade bater, quando o desespero bater, quando a agonia bater, a minha alma vai querer a sua vontade, mas o Espírito Santo que habita dentro de mim vai me lembrar que eu amo o meu Senhor e eu não vou trocar o meu Senhor por um minuto de prazer. Mas a Laís sozinha não dá conta. A Simone sozinha não dá conta. Se você tem tentado viver uma vida correta na força do seu braço, você vai fracassar todas as vezes. Você pode conseguir um dia, uma semana, um mês, mas não é permanente. Porque a nossa alma grita, as nossas vontades, os nossos desejos são tão fortes que Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito Santo, ele é chamado também como auxiliador. Não é na força do seu braço. Quando Zacarias, ele vai construir um templo, Zacarias, Deus fala com ele mais ou menos o seguinte: ei, você pode chamar quantas pessoas for, não vai ser na força do seu braço, vai ser o Espírito Santo de Deus. Sabe, às vezes você está tentando um emprego e você está fazendo só a sua parte. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você ama o Senhor e teme o Senhor, você precisa ouvir o Espírito Santo. Porque quando você ouvir o Espírito Santo, o seu coração estiver alinhado com Ele, as coisas vão fluir. Mas enquanto você não ouvir, as coisas vão brecar. Quantos nãos nós vamos ter que ouvir? Quantas portas fechadas? Quantas situações nós vamos passar? Porque nós não nos movemos no tempo de Deus. Tenta puxar na sua memória alguma oportunidade que você perdeu porque você não teve coragem. Já teve uma situação na sua vida que te deu uma vontade de algo que não é, você sabe que não é seu, que você não sabia explicar, que te deu uma agonia, mas que você não teve coragem e depois você perdeu?
E você viu que se você tivesse ido, tinha dado certo? Porque você não estava no time de Deus. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele sabe de todas as coisas. Ele contém domínio próprio, alegria, paciência, sabedoria. Ele contém todas as coisas. Quantas vezes nós vamos ter que fracassar até nós entendermos que nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós? A palavra de Deus em Efésios vai dizer: quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que me trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito que Ele havia prometido. O Espírito é a garantia que recebemos. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa e voltará para nos buscar. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: e peço a Deus que da riqueza da sua glória e por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Em Atos capítulo 1 ele vai dizer: e descerei sobre vós o meu poder através do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em todos os lugares, tanto em Samaria, até nos confins da Judéia, como nos confins da terra. Ele vai dizer mais ou menos isso. O Espírito Santo sobre nós, ele é o selo de que nós temos no Senhor. Você não é dono da sua vida. Você é capaz de fazer o seu pulmão parar de funcionar agora? Você é capaz de desativar o seu cérebro agora? Me diz, na época da pandemia do Covid, dinheiro no mundo não fazia um pulmão funcionar. Você não manda no seu pulmão, você não manda no funcionamento do seu cérebro, porque você tem um Senhor que reina. E você hoje, você não tem apenas um Criador que te criou, mas você tem um Deus que vive em você e que foi chamado para ser o seu Senhor. Você tem tratado Deus como seu Senhor? Ele tem governado as suas decisões, Ele tem governado as suas escolhas? Ou você ouve o Senhor só quando te convém? Só quando te dá vontade? Só quando você não tem mais saída? Você tem um Senhor e o Espírito Santo é o selo de que você tem um proprietário, de que você é filho de um Deus que te ama e tem o melhor para você. O Espírito Santo, além de ter o selo, ele também é a penhora. Ele é a garantia de que você não foi abandonado, mas que o próprio Deus está dentro de você para te auxiliar e que Ele voltará para que nós passemos a eternidade com Ele. Mas o Espírito Santo também, ele é poder. Tem muitas situações nas nossas vidas que nós não somos capazes de resolver. Essa situação que eu contei aqui pra vocês, eu chamei a Giro, eu chamei a Rodan, eu chamei a PM, eu chamei os amigos e ninguém arrumou minha bolsa de volta. Eu tenho que entender que tem coisa que na força do meu braço eu não resolvo. Quando um familiar que eu amo tá numa UTI, não adianta nada. Ali tá na mão dos médicos, eu não tenho o que fazer. E na mão do Senhor. Tem situações que nós não podemos fazer nada, mas o poder de Deus, ele pode operar. O Espírito Santo é poder. Você e eu, nós somos revestidos de poder. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem poder. Você tem poder para ser forte espiritualmente. Você tem o poder de Deus que te permite vencer o pecado. Você tem poder para te dar domínio próprio. Você tem poder para agir com amor. Você tem poder para se mover com alegria. Existe poder dentro de você. A palavra de Deus em Efésios 4:30 vai dizer: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que Ele chegará o dia em que Deus os libertará. Efésios 5:18 vai dizer: não se embriaguem, pois com a bebida forte, pois ela levará você à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sabe quando nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós ignoramos Ele. Ele habita dentro de nós, mas quando nós não ouvimos Ele, nós estamos deixando Ele. Sabe o WhatsApp quando você não responde? Alguém não te responde e você fica chateado. Quando nós não ouvimos o Espírito Santo, nós estamos ignorando Ele. Como você se sente quando você é ignorado? Mas é isso que nós fazemos todas as vezes que nós não ouvimos o Senhor,
que nós não ouvimos o Espírito Santo. Laís, como que eu ouço o Espírito Santo? Através de pensamento. O Espírito Santo, ele não vai falar com você como uma voz distante. Ele vai falar com você através de pensamentos. Laís, e como eu sei que os meus pensamentos vêm do Espírito Santo? Passa pela primeira. Existe amor nesse pensamento. Existe graça, existe bondade, existe mansidão, existe os mandamentos. Ele está alinhado com a vontade de Deus. Se é algo bom, não veio de você. Se aquilo que vem no seu pensamento é algo que edifica, que constrói, que ama, que ajuda, não existe bondade em você para você ser essa mente brilhante. Tudo aquilo de bom em nós é o que Cristo fez em nós. É aquilo que Cristo fala em nós. Aqui ele vai falar, olha, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, está numa ordem. Aqui não está falando se você quiser se encha com o Espírito. Jesus, ele deixa um mandamento, olha, enchei-vos com o Espírito. Nós precisamos nos encher do Senhor todos os dias. Nós precisamos reconhecer que Deus vive em nós como Senhor, que nós temos um proprietário. Nós temos que entender que existe poder dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Nós não vencemos as situações, os pecados e as vontades na força do nosso braço, mas no poder de Deus que habita em nós. Mas também nós temos que ouvir. Nós temos que dar liberdade para Ele falar e ouvidos atentos para percebê-lo. Nós temos que, quando ouvirmos o Senhor, cumprir aquilo que Ele está ensinando. Quanto mais eu obedeço, mais Ele fala. Mais os meus ouvidos começam a entender quando é Deus que está falando comigo. Mais os meus pensamentos eu consigo discernir. Mas eu também preciso me encher todos os dias. Eu preciso me encher do Senhor. O que você tem ouvido na sua casa? Se você tem ouvido a palavra de Deus só no sábado à noite, só quarta-feira na célula, isso é muito pouco. Do que você tem enchido o seu coração? Se você encher o seu coração de jornal, você vai ficar deprimido. Mas se você encher o seu coração de notícias boas, isso vai gerar felicidade. Você tem enchido o seu coração de livros que edificam, de palavras, de músicas que te edificam. Eu não estou dizendo que nós temos que viver no mundo da lua, mas nós temos que nos alimentar daquilo que nos sustenta. O Senhor é o nosso sustento. Em 2 Coríntios capítulo 4, Ele vai dizer, olha, embora por fora eu esteja desanimado, eu esteja desgastado, todos os dias eu sou renovado pelo Senhor. Ao mesmo tempo que nós não podemos viver de férias com o Espírito Santo, buscando Ele só quando nos convém. Eu quero te dizer que quando nós ouvimos o Senhor, decidimos reconhecê-lo como Senhor, decidimos nos relacionar com Ele como amigo todos os dias, você consegue viver de certa forma férias todos os dias. Nós tiramos férias para descansar, não é? Todo trabalhador tem direito a um mês de férias, mas a férias é para descanso. E eu quero te dizer que você tem a chave do descanso diário. O apóstolo Paulo, no auge do sofrimento dele, ele vai dizer, olha, embora por fora eu esteja cansado e desanimado, dentro de mim eu sou renovado todos os dias pelo Espírito Santo. O versículo lá em Mateus vai dizer que dentro de nós flui rios de águas vivas. Em Mateus capítulo 11 vai dizer, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso. Peguem para vocês o meu jugo, o meu fardo que é leve. No Senhor existe renovo todos os dias. No Senhor existe descanso. O que vai te descansar verdadeiramente não é 30 dias de férias. Você pode ver que você tira 30 dias de férias, mas quando você volta a trabalhar, rapidamente você está esgotado e você está cansado. Porque a alegria que você precisa não está nas férias 5 estrelas que você tira, mas na fonte que jorra rios de águas vivas todos os dias. Eu posso te dizer inúmeras coisas que traz felicidade, mas a alegria apenas o Espírito Santo de Deus traz. A alegria é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que é trago não por Jesus, o que pregado na cruz, o Redentor, mas pelo Cristo que vive em nós, pelo Espírito Santo. Existe dentro de nós uma alegria. Eu queria que você fechasse seus olhos aonde você está. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais são os pecados que para você é difícil de vencer. Eu não sei quais são os problemas financeiros, emocionais, espirituais que você tem travado. Eu sei que o poderoso Deus, Ele habita em você. Ele habita em nós, Ele é o nosso sustento. Ele é a voz que acalma a nossa alma.
Ele é o renovo para o nosso cansaço mesmo físico. Ele é a esperança dos nossos dias. Eu nunca vi o Senhor retirar o desafio. O Senhor não vai tirar os problemas da nossa vida, mas Ele é conosco nos problemas. Ele é a nossa força, o nosso renovo, a nossa direção. Como que está a sua vida? Você tem conseguido viver os frutos do Espírito? Tire esses minutos agora para conversar com o Espírito Santo. Há quanto tempo você não ouve o Espírito Santo? Há quanto tempo você não sente a alegria e o renovo que vem dele? Comece a dizer onde você está para o Espírito Santo. Como você está se sentindo, aquilo que você tem passado. O Espírito Santo, Ele é o seu amigo e Ele quer te ouvir. Ele te conhece perfeitamente, mas Ele quer ouvir de você as suas necessidades, as suas limitações. Ele é o socorro bem presente. Deus vai dizer que os frutos da carne são bem conhecidos. É a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essa. Mas que os frutos do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a mansidão, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Existe graça e favor para ser liberado do céu sobre você nessa noite. Enquanto essa canção vai ser cantada, receba do Senhor renovo. O Espírito Santo, Ele é descanso para o cansado. O Espírito Santo é paz para o aflito. Ele é alegria para o triste. Ele é a paciência, a bondade, a tolerância, a mansidão para aqueles que se estressam rápido, que ficam enciumados, enraivecidos rápido. O Senhor é a solução. O Senhor é a transformação. Seja transformado pelo Senhor nessa noite. Não é na força do seu braço, não é na sua força de vontade, mas é pelo seu relacionamento com Ele. Quanto mais você amá-lo, quanto mais você buscá-lo, quanto mais você conversar com Ele, mais obediência você conseguirá ter, mais alegria você terá, mais os frutos do Espírito você receberá.